Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen, aqui do Minha Vida, e hoje a gente vai falar sobre o assunto que a gente acaba comentando bastante nos últimos bate-papos: suplementação alimentar. Os suplementos alimentares são basicamente um complemento da alimentação. Eles são indicados por médicos e são super seguros e ajudam a nivelar os níveis de nutrientes do nosso organismo, para manter a qualidade de vida. O problema é que muita gente ainda tem medo de usar a suplementação alimentar, mesmo que seja indicado por um médico. E também, quando vai procurar para comprar em farmácias e locais indicados, se depara com tantas opções que acaba ficando confuso e não sabendo administrar da forma correta. E hoje a gente vai tirar esse medo e vai tirar todas as dúvidas também sobre a suplementação alimentar com convidados que já são de casa. Estou aqui com o Dr. Murilo Picanso e com a jornalista Ana Kraus Ferreira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Ellen. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Ellen. Boa noite, doutor Murilo. É um prazer estar aqui de volta. De casa já, a gente já está super conhecido. Bom, como eu comentei, a gente vai falar sobre suplementação e o patrocinador não poderia ser diferente. Ecobé, indústria de vitaminas e suplementos alimentares. Antes de começar, eu gostaria de lembrar todo mundo que eu estou de olho nos comentários, como sempre. Então, não deixem de tirar todas as suas dúvidas. Se você tem medo de comprar o suplemento alimentar, medo de tomar, se você não sabe o que procurar na hora de olhar o rótulo, esse é o momento para tirar essa dúvida, combinado? Bom, doutor, Ana, um assunto que a gente comentou bastante nas últimas lives, tanto de melatonina quanto de colágeno, foi sobre a suplementação, que a gente precisa fazer a suplementação, geralmente, desses dois nutrientes. Mas o que caracteriza um suplemento alimentar? Bom, os suplementos são algumas preparações destinadas a fornecer nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos, aminoácidos, diversos tipos de nutrientes diferentes que possam estar faltando ou que não estão sendo consumidos, não é, pelas pessoas ou por um determinado grupo de pessoas em quantidade suficiente. E aí essa dieta ou alimentação dessa pessoa deixa uma carência, né? O próprio nome suplementação ou suplemento sugere, né, vir da palavra suprir, não é? Quer dizer, suprir aquela falta ou aquela necessidade que está acontecendo na alimentação das pessoas. Então, tem essa funcionalidade de suprir, né? Para isso que servem os suplementos. Exatamente, é para preencher um buraco, né? Uma necessidade, uma falta na alimentação das pessoas, sejam por N motivos, que nós vamos falar aqui ainda. Mas, doutor, como é que a gente sabe que esse nutriente está em deficiência, está em déficit, a gente não está com ele suficiente? Tem algum exame? O que a gente faz para descobrir isso? Bom, o mais comum é fazer exames laboratoriais, não é? Então, a gente solicita exames sanguíneos para saber as quantidades das vitaminas, dos hormônios, dos minerais, né? Também das coenzimas e dos aminoácidos. E é importante entender também qual é o sexo dessa pessoa, qual idade ela está inserida, para que a gente possa entender o que possivelmente está faltando, porque em determinadas faixas etárias falta mais alguns minerais ou algumas vitaminas, dependendo se é homem, mulher, crianças ou idosos. Então, a gente já tem mais ou menos estatísticas onde a gente já entende o que cada grupo pode estar faltando e aí entrar com a suplementação para suprir esta necessidade. Uma suplementação que eu geralmente preciso, não sei vocês também, mas, né, acho que a Ana, que está aqui em São Paulo, deve estar nessa realidade também, mas que é a de vitamina D. Eu já vou no médico, já esperando, quando eu vou com algum resultado de exame, já esperando que vou receber essa suplementação, e realmente eu acabo recebendo. É mais conhecido, então às vezes a gente fica mais em alerta, né, em relação a esse suplemento. Mas e outras questões que a gente não está ali percebendo no dia a dia, como o colágeno, que a gente comentou na última live? Exatamente, parece até uma brincadeira, nós que estamos aí inseridos num país super tropical, né, perto da linha do Equador, onde temos sol
o ano inteiro, né? E a maioria das pessoas estão aí com esse déficit de vitamina D, justamente por conta da nossa vida, do nosso estilo de vida atualmente, que estamos sempre encarcerados dentro de escritórios, dentro da casa, né? A pandemia ajudou ainda mais que isso acontecesse. Então, as pessoas estão tomando muito pouco sol, além do que, uma frase que eu sempre digo aí nas nossas lives, e a Ana já conhece muito bem, é que os alimentos chegam hoje na nossa mesa ricos em poluição e pobres em nutrição. Então, às vezes, nós cremos que estamos fazendo uma boa alimentação, que estamos comprando alimentos de qualidade, né? Estou comendo apenas saladas, legumes, uma carne mais magra, que seja feita de uma maneira não frita, sem óleo, mais no vapor, né? O famoso peito de frango grelhado. E aí você acha que está tudo certo, que você está cuidando super bem da sua alimentação. E aí você não sabe que talvez aquele alimento não seja tão nutritivo assim, né? Como você gostaria. Porque às vezes a maneira com que aquele frango foi produzido em massa, ou aquela carne bovina de confinamento, cheio de hormônios, aquela salada com agrotóxicos, com pesticidas, com venenos, não é? Ou aquele legume de uma terra infértil, que foi usado transgenicidade para modificar o seu DNA enquanto era semente, para que produzisse mais, para que aguentasse as pragas, não é? Então, aí esse alimento chega rico de poluições, de intervenções, de coisas antinaturais, e você acha que está comendo super bem e acha que não precisa de uma suplementação. Quando, na verdade, os alimentos hoje, infelizmente, não contêm mais dentro deles aquilo que o livro de nutrologia, né, ou de nutrição, diz que eles contêm, né? Infelizmente, a prática humana no cultivo, no transporte, na armazenação desses alimentos, interferiram demais na qualidade dele. E aí, infelizmente, nós temos que correr, nós temos que ir atrás de uma suplementação para suprir essas necessidades. Uma delas aí é a vitamina D, que nem depende de alimento, é só sair ao sol. E essa a gente já não tem. Imagina a que vem dos alimentos. Então, nós temos inúmeras carências. Por exemplo, estamos num solo muito pobre em magnésio, uma água que não é magnesiana, né? Porque não vivemos em regiões de vulcões, que é onde é solo mais rico em magnésio, que é um dos minerais mais importantes para a nossa saúde. Então, a gente precisa, por exemplo, ir atrás de magnésio. E um último exemplo, não temos uma cultura de comer tantos peixes assim, e principalmente peixes de águas salgadas, que são ricos em ômega 3. Então, é um outro exemplo que nós precisamos da suplementação, porque não está inserido na nossa cultura o consumo desses alimentos ricos nesses nutrientes. Ou seja, então, nem quando a gente segue uma alimentação saudável, né, teoricamente saudável, vegetais e frutas, a gente está oferecendo o nutriente necessário para o corpo. É um alerta isso para todo mundo, hein? Não vai achando que só porque o seu prato está ali, aquele bonitinho, né, o verde, e aí tem a proteína, não está se assegurando de nada. Sim, e aí entra inúmeras outras questões, como uma seletividade alimentar, né? Uma pessoa que não gosta de determinado alimento ou daquele outro, uma alergia, uma intolerância, uma cirurgia bariátrica que dificultou muito a absorção sua intestinal. Se eu sou idoso, meu intestino já está velho e já não absorve mais os nutrientes como era antes. Se eu sou criança e não gosto que nada é verde, eu não gosto de coisas que sejam de determinada textura, porque a criança tem essa seletividade. Então, aí existe uma barreira nutricional, existe uma falha, e essa falha é suprida pelo suplemento. Olha, a gente comentou no comecinho da live sobre exames para poder, né, identificar essa carência, mas a gente recebeu uma das perguntas, inclusive a gente está recebendo várias perguntas da audiência, mas uma delas foi a Mayra, ela perguntou se para tomar suplemento precisa fazer exame médico. Olha, eu diria que sim, tá? Salvo aquele polivitamínico com polimineral de A a Z, em que as concentrações ali não são muito grandes, é algo mais genérico, que atende à carência mais geral da população. Agora, se você vai tomar algo específico, cálcio, só cálcio,
vitamina A, zinco, selênio, algo bem específico, que tem uma dosagem forte, tem uma dosagem mais alta, vitamina D, né, um exemplo que você bem deu. Então, é importante sim eu fazer um exame antes para saber se eu preciso ou não dessa vitamina. E se eu não estou precisando, se os níveis dela estão bons no meu organismo, eu posso sofrer de uma hipervitaminose, que é o excesso de uma determinada vitamina no meu organismo, tá? Então, é importante sim fazer esses exames. Olha só, doutor, agora você me deixou com uma dúvida. Qual é a diferença, então, entre o suplemento alimentar e o polivitamínico e o complemento alimentar até? Tá. O polivitamínico, ele é algo, como eu disse, genérico. Ele é generalizado. Então, digamos lá que é um exemplo, tá? Eu preciso, a quantidade minha diária, a necessidade diária de cálcio é 400 miligramas. No polivitamínico vai ter lá 100, porque, digamos, eu não sei se a pessoa que vai consumir esse polivitamínico consome bem alimentos que são ricos em cálcio ou não. Então, ele está ali para ajudar discretamente, tá? Ele é geral, ele serve para todos, tá? Então, ele não tem altas doses de vitaminas e de minerais, tá bom? Agora, o suplemento, ele contém doses mais concentradas. Então, ele já precisa de uma prévia indicação, identificar uma carência e suprir ela com um suplemento. Como eu expliquei lá no início, né? Suplemento, ele supre uma necessidade. Ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Ele está ali para onde falta, ele entra. Agora, o complemento, não. O complemento, ele vai ter papel protagonista igual à alimentação, 50-50. Exemplo, uma criança que está com baixo peso, um recém-nascido está com baixo peso e que está perto aí de ter uma doença por qualquer motivo, que ele não está podendo mamar bem, ou porque a mãe não está tendo boa amamentação, alguma doença prévia. Então, ele precisa de um complemento, que é as famosas fórmulas, tá? Essa fórmula, ela chega a substituir a alimentação oral. Então, ela é muito mais forte do que o suplemento. Por isso que ela tem o nome de complemento, porque ela complementa, de fato, a alimentação. É aquilo que, se o bebê não pôde ter um almoço, mas ele mamou aquela fórmula, é como se ele tivesse almoçado, tá? Então, essa é a diferença. O suplemento, ele é, digamos, 20% e 80% é a alimentação. O complemento é 50-50. Então, não adianta nada fazer a suplementação e ter uma alimentação rica em processados, né, alimentos gordurosos, não tem uma compensação. Não, eu diria que se você já está no mundo da suplementação, quer dizer, já constatou-se um erro na sua alimentação, né? Porque você está precisando suplementar. Então, se você suplementa e continua com a sua mesma alimentação de sempre, não vai adiantar. É preciso duas frentes. Uma da suplementação para ir atrás do prejuízo causado e outra da adaptação ou da reeducação alimentar para que isso não volte a acontecer. Muito importante ficar esse alerta, né? E a gente está recebendo aqui várias perguntas da audiência específicas sobre suplementos para algumas condições, como endometriose e pré-diabetes. Então, fica aqui a nossa dica para buscar um especialista, para avaliar cada caso e fazer a orientação melhor, né, doutor? Sim, sem dúvida. A endometriose aí tem alguns cases de sucesso muito importante com usos de EPA e DHA, que são os ácidos graxos do ômega 3, tá? Diabetes também tem algumas substâncias bioativas muito importantes, como o picolinato de cromo, que ajuda na produção da insulina, o zinco, que também dá uma ajuda no pâncreas na hora de produzir a insulina, mas procure uma orientação médica, né? A gente está dando aqui pinceladas, né? Dicas assim, meio por cima, mas é importante procurar entender o que está acontecendo para que você possa suplementar da maneira mais correta possível. Com certeza. A gente estava só trazendo também um comentário que pode servir de alerta para as outras pessoas que têm outras condições. A gente estava conversando aqui, antes da gente entrar ao vivo, sobre condições, doenças, né, que a alimentação pode ajudar no tratamento, e até sobre tireoide, hipotireoidismo pode ajudar. Então, às vezes, a gente acredita que alguma condição fica mais refém
só da medicação e acaba esquecendo que a alimentação é um ponto importante também para outras funções, né? Sem dúvida, a alimentação foi e nunca vai deixar de ser a principal fonte da nossa nutrição. Acontece que o mundo, né, a nossa cultura desenfreada por uma produção excessiva de alimentos, não é? Nós mesmos vivemos em um país que alimenta muitos outros países além dele próprio, né? Uma produção em massa de soja, uma produção em massa de agropecuária, né, de carne, bovinas, né? Acho que é um dos maiores exportadores. Então, para que essa produção em massa aconteça, entra a tecnologia. E a tecnologia ajuda na produção, mas não na nutrição. Muitas vezes ela atrapalha, né? Então, infelizmente, nós temos que nos adaptar a isso, e os suplementos estão aí de diversas apresentações, formas de administração diferentes, para ajudar a gente a suprir essas necessidades atuais em que estamos vivendo. Eu quero fazer uma dúvida, desculpa, uma pergunta para o Dr. Murilo e para a Ana. Mas antes disso, para quem está chegando agora, gostaria de relembrar que a gente está falando sobre suplementos alimentares. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, não deixe de mandar sua pergunta, tudo bem? Bom, doutor, você comentou bastante sobre as necessidades nutricionais de crianças, adultos e idosos. Para a gente começar ali na infância, qual é a necessidade nutricional específica da primeira infância? E aí, estendendo para a Ana depois, o que a gente encontra em EcoBé para esse público? Bom, para as crianças, como eu já disse, a criança tem uma particularidade que é a seletividade alimentar. Às vezes, só por um alimento ser verde, ou amarelo, ou laranja, ela já não quer. Ela nem sabe o gosto que tem, mas só de ver a cor, ela fala que não. Ou a textura, né? Uns gostam de coisas mais moles, outros de coisas mais duras, né? Quer mastigar a carne, o outro prefere uma papinha, né? Nas primeiras fases. Então, ela tem essa questão de, às vezes, estar com déficit de vitaminas e minerais pela seletividade alimentar. Que o pai e a mãe ficam lá tentando de todas as formas, fazendo aviãozinho, contando historinha, e não dá certo, né? E aí a gente tem um polivitamínico ou um polimineral para as crianças, para suprir esta falta que vem da seletividade alimentar. Uma outra coisa que a criança precisa é crescer, é se desenvolver. Então, ela precisa de suplementos que ajudam na parte óssea, no crescimento muscular, nesse desenvolvimento. E, por último, um desenvolvimento intelectual. Ela precisa desenvolver esse cérebro em formação para que ele possa aprender cada dia mais coisas novas. Então, suplementos, no geral, poliminerais, suplementos para os ossos, suplementos para o cérebro também, é o que mais ajuda as crianças. Na EcoBé a gente tem um cuidado muito grande para trabalhar esse público, e existem hoje, né, alguns produtos disponíveis, inclusive esses que o Dr. Murilo acabou de citar, e com a particularidade de ter, assim, ele não é a cápsula, né, não é o pó, como normalmente a gente já viu aqui, né, inclusive em outras lives. Para oferecer isso para a criança, a gente tem a bala mastigável, né, nós temos a goma, a gota. Então, assim, existem vários produtos hoje disponíveis, né, para a imunidade, para os ossos, para o cérebro e os polivitamínicos também. Aqui em casa, minha filha, criança, né, ela não fica sem a goma da imunidade, que ela fala que faz toda a diferença para ela. E ainda tem essa parte mais lúdica, né, de ser uma gominha. Importante até para adultos, a gente comentou de colágeno, que às vezes é difícil ter aqueles comprimidos grandes, é difícil de engolir, e aí pode facilitar também para os adultos, né? Hoje a sorte é que nós temos várias opções, né? A gente tem hoje suplemento em cápsula, quem não consegue consumir cápsula tem o pó, tem a goma, tem o líquido. Então, assim, de acordo com aquilo que é necessário, existem aí formulações em composições específicas, enfim, que podem atender, né, qualquer pessoa. Tem spray também, né? Tem, inclusive é o meu queridinho, né? O meu spray de melatonina. Eu acompanho, né? Dr. Murilo está aí, eu sempre consulto com ele para saber o que é necessário. E até há pouco você comentou aqui, né, sobre algumas pessoas às vezes utilizarem alguns medicamentos mais fortes e talvez isso não seja tão necessário,
Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que usavam medicamentos para dormir e que hoje, com um suplemento de melatonina, com magnésio e spray, resolve aí muitos problemas. Então, às vezes, é uma conversa aí com o médico que pode ajudar a resolver, né? Com certeza. E a gente comentando, a gente vai entrar ainda, né, para adultos e idosos, a gente está comentando durante toda essa conversa sobre todos os benefícios da suplementação. Por que ainda tem gente que tem medo de suplementar? Olha, eu acho que isso perdeu bastante força na pandemia, porque a pandemia provou para as pessoas a importância de algumas vitaminas, como a vitamina C para a imunidade, a vitamina D também, não é? Alguns minerais como zinco e selênio também para a imunidade. Então, isso já melhorou um pouco, mas ainda existe. Determinadas regiões têm algumas particularidades, né? Então, as pessoas têm aquela dificuldade de separar o que é remédio e o que é suplemento. Às vezes, ainda a gente fazendo live, falando de um suplemento, né? Aí perguntar, esse remédio serve para quê? Né? Então, sempre tem isso, né? E a culpa não é de quem está perguntando, gente. A culpa é de falta de informação, tá? Respondendo à pergunta da Ellen, por que ainda tem gente que tem medo? Porque não chegou para ela a informação ainda. Então, qual a diferença entre um remédio e a suplementação, um suplemento? Né? O remédio é sintético, é feito em laboratório, tem uma dosagem específica, ele pode fazer mal em excesso, ele tem efeitos adversos, efeitos colaterais, pode causar vício, tolerância, tudo diferente de um suplemento. O suplemento é aquilo que é natural, que é retirado da natureza, que vem de fontes como o próprio solo, ou algumas plantas, ou alguns animais, né? Como, por exemplo, o licopeno do tomate, o ômega 3 das plantas, ou ômega 3 dos peixes, o cálcio dos ossos dos animais, o colágeno tipo 2 do pé da galinha, ou da pata do boi, né? Alguns minerais que vêm direto do solo, não tem contraindicação, não tem efeitos adversos, não causa vício, não estraga o seu estômago ou o seu fígado, e poderia ficar aqui até meia-noite falando. Então, é uma diferença muito grande entre suplemento e medicação, tá? E é só mesmo aplicar cada vez mais informação, para que as pessoas deixem de ter medo da suplementação. E pare de associar com medicamento, né? Com remédio. Isso. Tá ligado? Uma coisa que eu já notei, tem algumas pessoas que elas têm medo do suplemento, mas quer remédio. Elas têm mais facilidade em aceitar uma medicação, às vezes até controlada, do que um suplemento. E aí é falta de informação, né? Que acaba gerando isso. A pessoa está acostumada com remédio, né? Sim, e eu noto também a diferença entre gerações. Vou perder 3 minutinhos aqui para falar isso. A geração mais antiga, assim, do nosso bisavô, bem antiga mesmo, aí década de 50, 40, quando a indústria farmacêutica ainda não era tão grande, eles adoram coisas naturais, porque eles cresceram recebendo da mãe deles, dos avós deles, tratamentos naturais, chás, folhas, coisas que vêm da natureza, né? Eles não tinham acesso a médico, a remédio, a soro, hospital, ali na esquina, não era assim. Já a geração do nosso pai, né, 60, 70, 80 anos, essas décadas, eles já pegaram esse avanço da saúde. Então, eles creem mais no remédio, porque eles viram pessoas sendo salvas por remédio. E o remédio não é vilão, mas ele atua na hora da doença, da enfermidade, de salvar a morte, não é? Agora, nós estamos falando aqui sobre estilo de vida, prevenção, viver com saúde, com qualidade, né? Sustentabilidade. Então, a gente precisa colocar nessa nova geração que está vindo aí, a geração atual, né, que nasceu nos anos 2000, de que sim, a natureza também oferece opção saudável, tanto quanto ou até mais do que o remédio. Isso é muito... Eu vou até pedir um espaço aqui. É muito interessante a gente falar, Ellen, porque eu sou uma pessoa, eu sou adepta à saúde preventiva, né? E às vezes a gente fala, por exemplo, tem que procurar um médico, né, para ver, para fazer um check-up, enfim, a gente não dá atenção às vezes para isso, para saber o que o nosso corpo às vezes precisa, né? Eu, quando completei os meus 35 anos, até já falei aqui, eu fui procurar a geriatra,
Porque geriatra atende a partir dos 35 anos e eles estão ali para te preparar para ter uma velhice saudável, né? E eu lembro que eu saí de lá sem remédio nenhum e com indicação de suplemento, né? Porque na minha família existe isso, existe aquilo, então eu preciso proteger o meu corpo de algumas coisas que pode ser que eu desenvolva. Então, hoje eu tomo os meus suplementos, o doutor Murilo também, ele, né, já acompanha, mas o quanto é importante a gente saber que a gente pode prevenir alguma coisa, né? Não correr o risco de ter, às vezes, uma artrose ou uma diabetes, enfim. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter com a gente para envelhecer de maneira mais saudável. E é um cuidado que nem é tão trabalhoso assim, né? Se a gente fizer aos pouquinhos, no dia a dia, virar rotina, não dá trabalho nenhum. É menos trabalhoso do que você ter que remediar depois. É verdade. Olha, a gente está recebendo várias perguntas chegando, e eu estou de olho em todas, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo que eu vou tentar responder todas. Mas a gente chegou sobre um tema pelo Instagram e pelo Facebook. E aí entrou de novo no nosso queridinho, né? O colágeno. A gente teve um bate-papo recentemente sobre isso com o Dr. Murilo e com a jornalista Ana, inclusive. E aí fica a dica para vocês assistirem depois. Mas vale relembrar rapidinho. Qual é a diferença entre o colágeno comum e o tipo 2? E qual deles ajuda na articulação? Só para a gente relembrar, para dar aquele gostinho para o pessoal voltar e assistir a gente de novo. Bom, o colágeno tipo 1 é mais conhecido como colágeno hidrolisado. Ele passa por um processo de hidrólise, que é uma quebra das moléculas com água, tá? Por quê? Porque o colágeno nada mais é do que aminoácidos, fonte de proteína. Tá? Então, ele serve para dar sustentabilidade, seja na pele, seja nas articulações. O tipo 1 hidrolisado é mais para pele, unhas e cabelos. E o tipo 2 ultraconcentrado já é mais para as articulações, tá? Essa é a grande diferença. O hidrolisado, ele passa por esse processo de hidrólise porque as moléculas de aminoácido, elas são muito grandes. Então, isso facilita a absorção intestinal. Se o aminoácido chegasse no nosso intestino inteiro, seria muito difícil ele entrar no nosso corpo. Então, a tecnologia nos proporciona quebrar em pedacinhos, né, em hidrólise, o colágeno hidrolisado, para que ele entre. E depois ele se junta novamente para fazer a sua ação no nosso corpo. A gente comentou na última live que geralmente o colágeno, a gente precisa fazer a suplementação com 25 para mais, né? Isso. Aproveitando que a gente entrou nessa faixa etária, além do colágeno, quais são os outros suplementos necessários para a fase adulta? Bom, a partir dos 25 anos, dali para frente, nós começamos a sofrer os efeitos que algumas reações químicas do nosso corpo deixam de ser feitas ou começam a ser feitas em menor quantidade, tá? Então, digamos que a gente nasce, começa a se desenvolver até os 20 a 25 anos. E dali para frente a gente começa a envelhecer de fato, tá? Então, as pessoas que têm idades mais avançadas, elas sempre têm algum tipo de intolerância alimentar, porque os danos que ao longo da vida esse intestino sofreu, ele já não consegue mais absorver corretamente. E até algum tempo atrás, isso se dava com 50 anos, 60 anos, mas agora, desde criança, comendo fast food, comendo industrializados, processados, isso vai danificando a nossa mucosa intestinal. Chega com 25 anos, meu intestino já não está absorvendo mais. E aí começam os problemas. Falta matéria-prima, né? Falta cálcio, os ossos começam a ficar porosos. Hoje em dia, pessoas com 35 anos têm problemas articulares, artrites, artrose, bursite, problema na coluna, problema no ombro, né? E aí o seu trabalho, às vezes muito tempo sentado, muito tempo digitando, muito tempo com a coluna arqueada, digamos uma profissional dentista, que fica lá o tempo inteiro arcada com sua coluna, né? E aí começam os problemas. Então, idades mais avançadas, principalmente cuidar dos ossos, cuidar do intestino, né? E aí tem diferenças, especificidades, se é homem, se é mulher. Mulher no climatério, ela praticamente descalcifica por completo, né? Os hormônios estrogênios e progesterona começam a diminuir e ela começa a enfraquecer muito os seus ossos,
tá? E aí começam os fogachos, né? Aquele calorão rápido, frio rápido, soa, calor e tal. Então, tudo isso tem a ver com essa idade. E aí a gente precisa de vitaminas, coenzimas, minerais, para cada uma dessas especificidades. Homem tem mais massa muscular, então precisa de mais aminoácidos do que as mulheres, para que esses músculos continuem sempre jovens, né? E hoje, principalmente, sistema imune. Isso é para todo mundo, homem, mulher, criança, idoso, alto, pequeno, de todo jeito, né? Então, são suplementos que essas pessoas têm que abrir o olho aí e ir atrás. E geralmente na fase adulta acontece a gravidez também, né? Mais comum na Isso. gravidez. E a gravidez também tem algumas necessidades nutricionais diferentes, né? Muito importante. A gente, como está sempre um passo à frente, né? Eu posso dar um exemplo aí da minha esposa, que também atua nessa área. Hoje em dia já não existe mais suplementação apenas para quem já está grávida, mas para quem quer engravidar. É um trabalho de pré-concepção, tá? Para quando a concepção aconteça, a mulher já tenha no seu organismo tudo aquilo que ela precisa. Exemplo, um feto, para desenvolver a sua massa cerebral, ele precisa de uma carga de vitamina B12 altíssima. E às vezes a mãe estava em déficit. E aí nos primeiros dias de gravidez, que é quando isso acontece, às vezes ela nem sabe ainda que está grávida. Já está grávida, mas ainda não sabe, não está suplementando. Então é muito importante na gravidez o ácido fólico, né, que todos os médicos obstetras passam para as mamães. A vitamina B12, a vitamina B6 em suas formas ativas, metilcobalamina, metilfolato, o ferro, né? Toda mãe que está grávida precisa tomar ferro, porque ela está começando a criar outra pessoa dentro dela. Então, ela precisa de mais sangue. E o que o sangue precisa? Vitamina B6, B9, ferro e assim por diante. Cálcio, importante, né? Então, tem os suplementos específicos para as grávidas também. Ana, e o que a Cober traz para a gente, tanto para adultos quanto para grávidas, que geralmente são adultas também? Bom, é interessante até convidar as pessoas para visitarem o site, porque todos esses produtos existem hoje, né, estão disponíveis, tanto suplementos para as grávidas, teve uma pessoa que falou sobre endometriose, então, assim, a gama de produtos, hoje a Ecober tem mais de 100 produtos aí para atingir as necessidades específicas, né? E é legal a gente falar uma coisa que, não sei se vocês vão falar ainda, mas é legal a gente comentar. Hoje eu estava conversando com a nossa farmacêutica e eu perguntei para ela, né? Ela disse, nossa, vocês estão sempre ali, né? Pesquisa e pesquisa. Quanto tempo vocês levam, né? Para conseguir chegar nesse produto? Nós temos um caso, por exemplo, que é o nosso um case de sucesso que nós temos, que é esse suplemento para quem sofre com endometriose, que foi criado pela nossa farmacêutica que sofre com endometriose, né? Então, assim, uma das coisas que é importante é a gente avaliar a qualidade daquele produto que a gente está buscando, né? Então, ela falou hoje sobre a questão da pesquisa científica baseada nos ingredientes, né, que são aprovados pela Anvisa, porque hoje a gente não pode desenvolver um suplemento com qualquer matéria-prima, né, com qualquer ingrediente. Então, isso tem que ser aprovado pela Anvisa no Brasil, que leva muito a sério esse tipo de informação, a viabilidade regulatória daquela formulação, a homologação de fornecedor, né, a pessoa que produz suplemento, ela não pode comprar a matéria-prima de qualquer um. Tem os testes que são desenvolvidos, né, o cuidado nos dizeres que são colocados nos rótulos, né, tem que estar ali específico o que tem de ingrediente, quanto tu deve consumir, quantas vezes ao dia. Então, assim, alguns cuidados na hora de adquirir esse produto, né? Eu acho que é importante que a gente coloque essa informação aqui para quem está assistindo a gente. Perfeito. Então tem que analisar, é importante, na verdade, analisar todas essas partes antes de comprar um suplemento, né? Observar isso para testar a qualidade ali já pelo rótulo. Obrigada, prestar sempre atenção no selo, né? Se é um produto que tem o selo da Anvisa, se realmente tem a qualidade ali daquilo ali que está procurando.
Informação essencial, importantíssima. Muito obrigada por ter trazido para a gente e deixar todo mundo informado, né? Aproveito aqui o espaço para relembrar que essa live está sendo patrocinada por Ecobé e que estamos falando sobre suplementos alimentares. E aí eu já vou entrar nas perguntas, porque a audiência está bombando. A gente tem várias perguntas, inclusive várias dúvidas minhas, então eu já vou aproveitar para usar a pergunta da audiência para tirar minhas dúvidas também. O Felipe, ele disse que ele é vegetariano e ele sabe que ele está falhando na alimentação. E aí ele queria saber quais vitaminas as pessoas vegetarianas precisam ficar de olho. Bom, os vegetarianos, assim como os veganos, eles consomem em média uma quantidade menor do que deveriam, principalmente de vitamina B12, porque ela é mais encontrada nas carnes, né? Que é justamente o que eles não comem. Então, ele precisa se ligar muito aí na vitamina B12, tá? Ou achar uma fonte nutricional de alimento muito importante, lembrando que é importante saber a qualidade desse alimento, né? Não basta lá pesquisar, couve tem B12, aí eu vou comer couve todo dia, mas será que essa couve aí é orgânica? Como que ela é? Como que ela não é, né? Então, na questão dos suplementos, né? Principalmente a vitamina B12, ou até mesmo um blend de aminoácidos, né? Para que não falte nada, porque além da vitamina B12, a carne é aminoácidos, né? É uma fonte de proteína. Embora quem já escolheu o estilo de vida vegano ou vegetariano já sabe disso, já está procurando outras fontes de proteínas, né? Como os cogumelos, né? E até algumas plantas ou verduras mais verdes escuras que são ricas em proteínas, né? Então, principalmente aminoácidos, vitamina B12 e ferro, tá? É o que essas pessoas têm que ficar de olho aí, tá? E aí, com certeza, tem algum intolerante também nos vendo, né? Intolerantes também é importante você saber. Por exemplo, eu tenho um primo que tem uma intolerância muito interessante. Ele tem alergia de tudo que é laranja. Tá? Então, ele não pode chupar laranja, ele não pode comer cenoura, ele não pode comer abóbora cabotiá, né? Ele não pode comer mexerica, né? Ou mais lá da terra da Ana, lá é bergamota, né? Já que para mim é mexerica. Então, cada um tem esses tipos de seletividades, né, ou restrições alimentares. Não tem coisa melhor do que comer uma bergamota no sol no inverno gaúcho, inclusive. Então é isso aí, né? E aí a gente precisa, eu não posso comer determinado alimento, então eu vou pesquisar o que esse alimento é rico. Ele é rico em vitamina A, isso e aquilo. Então eu estou com um déficit disso, porque eu não como esse alimento, então é isso aí que eu vou atrás de suplementar. E aí, doutora, eu fiquei com uma dúvida, porque você comentou sobre a fruta e eu fiquei com isso na cabeça. Eu tenho uma amiga que ela não come fruta, de jeito nenhum. Ela só toma o suco, mas a fruta em si ela não gosta, nem do bagaço. E aí, para ela, uma suplementação alimentar já seria necessária ou precisaria de um complemento alimentar? Não, ela precisaria de uma suplementação, com certeza. O que acontece? Quando você espreme o suco de qualquer fruta, você está jogando fora as fibras, você está jogando fora a casca, o bagaço, que ali estão, de fato, as vitaminas e os minerais importantes que a fruta pegou do solo, tá? E o que sobrou no suco? O açúcar, a frutose dessa fruta, né? Então, é até um alerta aí que a gente não pode sair se embebedando de sucos. Mas é natural da fruta. Também faz mal. É açúcar puro. Pode até te causar diabetes, tá? Então, assim, tem que procurar, sim, uma fonte de suplementação. E tem que comer fruta. Olha, já vou passar depois aqui, passar o link para ela e falar, dá uma olhadinha nesse minuto. Eu falando não está adiantando, dá uma olhadinha. Bom, a gente recebeu uma pergunta sobre colágeno de novo, mas eu acho interessante fazer porque entra numa outra dúvida que eu tinha. A Adriana, ela queria saber se pode tomar colágeno tipo 1 e tipo 2 junto. E aí, entrando nessa resposta, doutora, eu queria saber, tem problema a gente fazer a suplementação de mais de um nutriente ao mesmo tempo? Ao contrário, é até indicado a suplementação de vários nutrientes, porque muitos deles optimizam um ao outro, tá? Um exemplo, é contraindicado você suplementar cálcio sozinho.
tá? O cálcio, e até hoje em dia no mercado, ele já quase não vem sozinho mais, ele vem sempre acompanhado da vitamina D, que é a vitamina que faz a absorção do cálcio. De que adianta eu comprar cálcio, suplementar cálcio, se ele vai passar direto, né? A vitamina D é que faz a absorção. E também junto com a vitamina K2, que faz a fixação desse cálcio nos ossos. Então, algumas coisas, elas agem em sinergia, tá? Não só as outras empresas, mas principalmente o que eu vejo na Ecobé, dificilmente você vai achar um produto que é só ele, né? Não, tem vários, tem uma tabela com 3, 4, 5 vitaminas, aminoácidos, coenzimas diferentes. Por quê? Porque a gente prioriza a sinergia, um nutriente que vai ser sinérgico ao outro, para que ambos possam ter uma eficiência, tá? Então, não é contraindicado mais que um nutriente. O que é contraindicado é uma overdose, né? Uma superdose de um nutriente específico, tá? Isso sim aqui não pode. A pergunta do colágeno, sim, pode suplementar hidrolisado com tipo 2 junto. Inclusive, a maioria dos colágenos hidrolisados sempre tem uma pequena porção de tipo 2 junto, para agir na sustentação e também na firmeza da pele. Nossa, olha aí, gente. Tá ligado nas fotos. Eu tomo 5. E eu não imagino assim, eu não entendo totalmente assim como o Dr. Murilo, mas, por exemplo, eu estava olhando aqui, o laranja moro vem também com colágeno e L-fenilalamina, né? Fenilalamina. Então, assim, sempre tem, né, dentro de um suplemento alguma coisa a mais que realmente vai colaborar para aquilo ali. Então não precisa ter colágeno é um exemplo. O colágeno sempre vem com vitamina C, porque é ela que ativa o colágeno. Olha, então tá sempre juntinho ali, a gente não precisa ficar com essa preocupação, né? Porque pode ser um medo, né? Um receio também de... O médico me passou vários suplementos, eu tomo um só, o que eu faço? Eu vou dar um exemplo, né? A gente sempre fala que o suplemento, ele não é o protagonista, é o coadjuvante. Então, quem é o protagonista? A alimentação. E aí, se você come arroz, feijão, carne, salada, legumes, você não está ingerindo vários nutrientes de uma vez só? É a mesma história do suplemento. Se a gente tivesse que ingerir um nutriente por vez, a gente não poderia comer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é a mesma lógica, assim, né? Perfeito. Agora não tem por que ficar com medo, né? Aproveitando que a gente estava falando sobre suplementação para adultos, a gente recebeu uma pergunta que se encaixa bastante, né, nesse como pode dizer, nesse período da vida. Isso, nesse contexto também. Sobre a suplementação voltada para academia e ganho de peso. A suplementação pode auxiliar e tem alguma indicação para a idade para fazer essa suplementação para ganho de peso? Sem dúvida. Quando a gente fala de academia, nós estamos falando de uma alta performance, tá? E aí, como qualquer coisa, vamos supor, tênis. Tem o tênis da pessoa normal e tem o tênis do atleta olímpico, né? Então, existem dois mundos diferentes. O mundo das pessoas normais e o mundo das pessoas que correm 32, 42 quilômetros, né? Que não é para qualquer um. Então, o suplemento é a mesma coisa. Tem a gama de suplementos para pessoas normais, né? E tem a gama de suplementos para pessoas que querem alta performance, atletas ou pessoas que fazem exercícios e academia. Então, aí tem os suplementos que são específicos para eles. A creatina, o BCAA, tem inclusive alimentos que são hiperproteicos, hipercalóricos, né? O whey, por exemplo, né? É o mais conhecido deles. Qual que era a pergunta mesmo? Era isso mesmo. Se a suplementação pode ajudar no ganho de massa muscular, desculpa. Claro, então, o hiperproteico é um exemplo. O que o nosso músculo precisa para crescer? Aminoácidos. Aminoácidos vêm da onde? Das proteínas. Quando você toma um whey hiperproteico, é para ajudar o crescimento muscular, tá? Então, aí entra o único caso na história desse país, na face da Terra, que é um suplemento que faz ganhar peso. Porque é um mito que as pessoas acham assim, eu não vou tomar vitamina não, porque quem toma vitamina engorda. Né? Vitamina não engorda.
ela não serve para engordar e não existe a menor possibilidade dela engordar alguém. O que engorda são carboidratos, açúcares, refrigerantes, O né? que engorda é o cachorro-quente que você come depois da vitamina. Exato. Isso, tá? Só que daí, quando a gente entra na gama de suplementos para academia, a pessoa ela quer ganhar peso. E aí existe os hipercalóricos, que é um excesso de caloria que você está ingerindo, mas você vai também queimar essa caloria lá no seu treino, né? Então aí é algo muito específico, é o único que faz ou ajuda a ganhar peso. Os demais não, tá, gente? Por favor, suplemento não faz engordar, tá bom? Mas ajuda o contrário? Ajuda a emagrecer? Sem dúvida, aí sim a gente tem, tá? Porque aí tem alguns suplementos que ajudam, por exemplo, como você disse antes, na saúde da tireoide, que é a glândula que controla o nosso metabolismo, né? Tem alguns suplementos que são termogênicos, que fazem você suar, queimar gordura. Tem alguns suplementos que fazem você perder a compulsividade alimentar, principalmente aqueles que têm cromo, picolinato de cromo, zinco, fazem você não ter fome, né? Você ficar mais tempo sem comer. Tem alguns suplementos que ajudam a queimar gorduras. Então, aí sim, tem vários que ajudam a parar de ganhar peso ou até mesmo a perder peso. Isso sim. E às vezes tem aquelas pessoas também que o intestino não funciona, né, doutor Murilo? Aí a pessoa está inchada, está achando que na verdade está gorda, enfim. E às vezes um suplemento específico que pode ajudar, né, o intestino funcionar melhor. Exatamente. E a Ecobé ajuda a gente a achar esses suplementos, Ana? Olha, eu tenho o meu queridinho, que eu até mostrei aqui há pouco, que é inclusive que a gente falou aqui, né? Existem compostos, né, que são liberados para utilização pela Anvisa. A laranja moro, acho que o doutor Murilo pode até falar melhor, mas é um dos ingredientes que foi liberado há pouco tempo, e ele me ajuda um monte nessa relação que eu tenho. Hoje em dia, como o doutor Murilo falou, às vezes a partir dos 20, 25 anos, a gente já consumiu tanta coisa que não deveria, que às vezes o intestino não funciona, e dizem que ele é mais importante até que o cérebro, né? Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, a saúde do intestino e de, né, todo o nosso corpo. Então, alguns suplementos específicos, como no meu caso, laranja moro, é algo que eu não posso viver sem, eu não abro mão. O laranja moro, ele vem daquela laranja que a polpa dela é vermelha, tá? Não sei se todo mundo já viu, tá? Quando você corta, por fora é uma laranja normal da cor laranja. Quando você corta e abre ela, é vermelho por dentro. O suco dela é vermelho, porque ela é muito rica numa substância chamada antocianinas do tipo C3G. Essas substâncias, elas atuam nos nossos adipócitos, que são as células que guardam gordura. Tá? Então, ela faz essas células pararem de guardar gordura e ajuda também a iniciar um processo de queima dessas gorduras. Tá? Então, ela é impressionante no processo de perda de peso, tá? É o laranja moro e foi recentemente colocado aí na guia positiva da Anvisa. Nossa, eu não conhecia, já vou atrás. Muito bom. É incrível, mudou assim a minha vida em relação à questão do funcionamento do meu corpo. E quando a gente fala de intestino, como a Ana disse, o nosso intestino tem a mucosa gástrica, tá? E aí a gente não tem só a mucosa gástrica, a gente tem mucosa urinária, mucosa bucal, mucosa nasal, a gente tem mucosa na boca, em muitos lugares do nosso corpo. Quando você ingere alguma substância que inflama ou que agride a sua mucosa gástrica, o corpo não entende que você está sendo atingido só na mucosa gástrica. Ele entende que você está atingindo todas as mucosas. E aí todas elas inflamam. É o caso da pessoa que vive com rinites, que vive espirrando, com o nariz escorrendo, inchado, lacrimejando. E ela nunca vai imaginar que é por algo que ela comeu e que irritou a mucosa gástrica. E, por consequência, também irritou a mucosa nasal. E aí ela fica uma temporada se alimentando bem e aquelas alergias somem. Ela não espirra, o nariz não escorre, foi embora. Aí volta a comer as coisas tudo de novo, volta as alergias tudo de novo.
tá? Então, mas é muito interessante prestar atenção, vocês que estão nos assistindo aí. Eu conheço, por exemplo, um monte de gente que tossia muito e foi no médico para tentar descobrir o que era tosse, e no final era do estômago. Isso é algo muito comum. E aí, aproveitando que a gente falou sobre intestino, eu acho que intestino é um assunto que a gente rende assim, um bate-papo inteiro sobre. Porque ajuda, né, na memória, na emoção, ajuda em várias coisas. E aí, agora, avançando um pouquinho na idade, a gente falou sobre adultos, agora avançando para idosos. Existe alguma necessidade nutricional específica para essa faixa etária? Sim. Como eu disse, a maioria dos idosos tem problemas intestinais. Conversa com o seu vozinho, com a sua vozinha, ele já não come isso, não come aquilo, porque faz mal, o intestino dele já está lento, né? Geralmente não come carne. E não é querer falar assim, mas às vezes o dente já não está bom para mastigar alguma coisa, né? Então, isso é a realidade. E aí, às vezes, eles não comem de tudo. E aí, se não come de tudo, se não é uma alimentação variada, falta vitaminas. Se não come de tudo, quer dizer que come sempre a mesma coisa, né? Então, quando a gente come sempre a mesma coisa, a gente ingere sempre os mesmos nutrientes e nada de novo, nada de diversificação. Polivitamínico, polimineral. Os idosos, o que eles têm? Ossos fracos, né? Às vezes dá uma escorregadinha, cai, quebra a perna, quebra o braço, tá tudo fraquinho. Suplementação para os ossos, suplementação para o intestino. Os idosos têm o quê? Esquecimento, problemas neurodegenerativos, Parkinson, Alzheimer. Então, suplementação para o cérebro, tá? E aí, as particularidades, né? Se o idoso tem alguma doença cardíaca, se ele tem alguma diabetes, pressão alta, né? Hipertensão. Então, suplementos que vão ajudar o coração, suplementos que vão ajudar a parte vascular também, tá? E idosos têm o quê? Acúmulo de intoxicação ao longo da vida. Então, praticamente tudo que ele fez ao longo da vida, ele está lá pagando a conta, tadinho, nessa época da vida dele. E aí ele precisa tentar melhorar isso. Então, eles precisam de inúmeros suplementos importantes. Por isso que a gente precisa começar a se cuidar cedo. Isso, para não pagar a conta lá. Era o que eu ia falar. Meu avô agora ele está tranquilo, mas porque a geração dele era da natureza, plantava, colhia e comia. Agora, quando eu ficar idosa, vixe, tenho que ir me preparando já. Eu já te falei, Ellen, colágeno e geriatra, nutrólogo. Pois é, já tá tudo, já estou procurando. A gente comentou sobre endometriose, inclusive, e eu estou procurando, estou indo atrás da minha alimentação, porque realmente faz muita diferença. E aproveitando que eu citei aqui uma condição que eu tenho, existem condições que a gente citou aqui, naturais, e existem situações que a pessoa acaba precisando de uma necessidade nutricional diferente, como cirurgia bariátrica, que o Dr. Murilo comentou no início. E a gente recebeu uma pergunta um pouco mais específica, sobre isso. A Viviane, ela fez bariátrica e faz uso diário de suplementos. E aí faz sempre os exames periódicos para acompanhar. Existe alguma preocupação maior para quem fez esse tipo de cirurgia? Por isso que precisa fazer esse acompanhamento? Sem dúvida. Porque a gente já falou aqui inúmeras vezes que a alimentação é o protagonista. O alimento ele precisa chegar no intestino e o intestino precisa absorver os nutrientes desse alimento que a pessoa ingeriu. Se eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu não tenho uma porção do meu intestino. Ela foi ou retirada, ou grampeada, ou isolada, ou não está em uso. E aí, se eu perco uma porção do órgão, que é o que ingere, é o que absorve os nutrientes, o meu corpo está em falta de nutrientes, tá bom? Então, é isso que acontece. E aí, os bariátricos, sem dúvidas, eles precisam sempre, para o resto da vida, a suplementação. E como a gente disse, antes de suplementar, eu tenho que fazer exames. Eu tenho que saber o que está faltando, né? Então, principalmente, assim, as técnicas cirúrgicas hoje bariátricas são para que não haja muita absorção de gordura, né? Inclusive, quem é bariátrico que está assistindo aí sabe, né, Viviane? Se você comer alguma coisa gordurosa, daqui a pouco você vai ter que correr para o banheiro, porque essa gordura não vai ser digerida, ela vai passar meio que direto. Então,
algumas coisas que vêm junto com ela também não entram dentro do seu corpo e fica faltando, né? Então, suplemento é, assim, imprescindível, indispensável, e ainda mais, se você conseguir, na forma de administração, que seja sublingual, que não dependa do seu estômago nem do seu intestino, porque lá já está prejudicado aquele meio. E aí, se você tiver um suplemento, né, eu acho que a Ecobé também oferece, a Ana pode falar, que a absorção é aqui na boca, aí você tem a absorção igual todo mundo, igual qualquer pessoa que não tenha feito bariátrica, porque você não mexeu aqui, você mexeu lá embaixo. E aí, se vai ser absorvido aqui, beleza, resolveu seus problemas. O suplemento bioionizado, que a gente chama, né, que ele é sublingual, ele é com gotinhas, inclusive é muito pensado para esse público, né, que às vezes tem essa necessidade, quer dizer, às vezes não, eles têm essa necessidade e tem também essa dificuldade na absorção de vitaminas. Então, esse tipo, né, é importante, se ela for procurar realmente suplementos que sejam bioionizados. E agora, pensando em todas as idades, a gente falou especificamente sobre cada faixa etária, sobre algumas condições, para todo mundo, quais são os suplementos essenciais, principalmente para os brasileiros atualmente? Bom, a gente já falou, né, que acho que todo mundo que a gente conhece tem um problema aí com vitamina D, inacreditável, né? Não sei se é a propaganda desenfreada do protetor solar, né, que não deixa entrar a vitamina D dentro de você, tá bom? Só para ficar bem claro. Ou as pessoas estão muito preocupadas com a sua saúde da pele e estão usando muito protetor, ou elas de fato não estão saindo no sol. Então eu diria que todo brasileiro precisa aproveitar que nasceu num país rico em sol, que faz sol o ano inteiro, seja frio ou não, mas tem o sol lá, né? Não é que nem as pessoas da Noruega, que às vezes passam 6 meses no escuro lá, né? Sem sol, ou em outros cantos do mundo. Então, vitamina D, todo um brasileiro tem que cuidar. O magnésio, como eu falei, porque a nossa região aqui do solo, da onde nós estamos localizados no planeta, é pobre em magnésio. O zinco e o selênio, porque eles são muito importantes para a nossa vida e não é todos os alimentos que contém, e os que contém geralmente são alimentos que as pessoas não gostam, como espinafre, jiló, rúcula, coisas mais amargas, né? Que não é todo mundo que come. O ômega 3 também, como eu disse, porque ele depende de peixes de águas salgadas, de águas profundas. Não é todo mundo que come salmão toda semana, não é? Não é brasileiro, eu acho que eu nunca comi barbatana de tubarão, né? Mas é rica em ômega 3, que são alimentos que, por exemplo, quem mora na Groenlândia come isso no almoço e na janta. Tá? Então não é à toa que lá é o país que mais consome ômega 3 no mundo. Eles consomem em torno de 14 gramas de ômega 3 por dia. E aqui no Brasil não chega a 1 grão. Tá? Então, é um país que come 14 vezes mais aquele nutriente que nós. Tá? Então, são coisas que o brasileiro precisa cuidar. Né? E o cálcio também, tá? Porque o Brasil é um dos campeões aí em osteoporose. Nossa. Doutor, você comentou agora sobre o ômega. Qual é a quantidade necessária, né? Eles recebem 14, a gente um só, mas qual é o ideal? Só para a gente ter uma ideia. Pelo menos 3 gramas ao dia. Tá? É uma pesquisa que diz que pelo menos 3 gramas ao dia para ser o efeito aí de desentupidor de veias, controle do colesterol e cuidar da saúde cardiovascular também. A gente já está chegando no finalzinho. E aí eu vou... Desculpa, pessoal, não vai dar para ler todas as perguntas, mas eu vou aproveitar para ler um comentário, mais uma pergunta para a gente finalizar bem, tudo bem? A Marilda, ela disse que tem colite e toma suplemento vitamínico, mas sempre acompanhada do médico, claro, como a gente está comentando aqui, que é importante ter essa supervisão. E é isso aí, tem que fazer a suplementação, tá certinha, Marilda, acompanhando com o médico e fazer a suplementação para cuidar dessa saúde, né? Não só com remédios. E chegou uma pergunta pelo Instagram, que eu acho que pode finalizar. A gente comentou um pouquinho no início, eu acho que finaliza bem, agora que a gente comentou sobre as quantidades necessárias, principalmente do ômega 3, e sobre como fazer essa suplementação, perguntou sobre suplementação em excesso.
o uso incorreto dos suplementos pode trazer algum risco para a saúde? Para a gente reforçar essa mensagem também. Pode sim, é a famosa hipervitaminose, que é o uso da dose incorreta, né? Então, assim, tudo na nossa vida em excesso faz mal, até água. A água que é o nosso bem mais precioso. Se a gente tomar um excesso de água, vai diluir todos os nossos eletrólitos e a gente pode até chegar à morte por excesso de água, né? Então, vitamina não é diferente, suplementos não é diferente. É por isso que vem escrito na caixa, na embalagem, qual é a quantidade recomendada de uso. Se você seguir aquilo que está escrito ali, nunca vai ter problema. Se você não seguir, vai acontecer alguma coisa. E existe alguma contraindicação, doutor, para fazer o uso da suplementação? Existem algumas pessoas que não podem suplementar, por exemplo? Só em casos de alergias muito específicas, não é? Eu, por exemplo, já encontrei pessoas que têm alergia a iodo, que é uma substância que é primordial para a nossa vida, porque é o combustível da tireoide, né? Então, essa pessoa tem uma qualidade de vida bem prejudicada e, assim, é muito difícil descobrir. Só descobre quando ingere o iodo e, tem alergia do iodo, né? Então, alguma coisa, assim, muito raro. Fora isso, não tem contraindicação. É como se fosse contraindicado comer, porque é dos alimentos que vêm as vitaminas, e é de lá que também saem os suplementos. Depois dessa aula sobre suplementação, infelizmente, nosso bate-papo vai ficando por aqui. E se eu não li a sua pergunta, me desculpa, mas você pode acessar o nosso site, www.minhavida.com.br, e você vai achar várias informações de qualidade com especialistas, inclusive matérias com os nossos convidados de hoje, para tirar todas as suas dúvidas do melhor jeito possível. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, doutor Murilo, por mais uma conversa maravilhosa, rica, e assim, saindo daqui com várias ideias na cabeça, pensando em vários médicos para ir já, e vários suplementos que eu posso precisar. Então, muito obrigada pela parceria mais uma vez. Obrigado eu, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado, Ana, obrigado, Ellen. Ellen, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de receber a gente aqui. Doutor Murilo, sempre dando uma aula, né? A gente tem que aproveitar. Foi um prazer passar esse tempo com vocês hoje. E além de consultar nosso site, consulte também o site da Ecobé para conhecer todos os suplementos que eles oferecem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.